Até quando eu fiz o texto da Argentina para a Copa, e você pode acompanhar o texto da Argentina que ainda está na Copa, então pode acompanhar e vai entender um pouco de como está jogando a Argentina. O contexto de quem seria o maior jogador da Argentina. Eu ainda vejo como Maradona, mas aí é um contexto, são contextos, que não vai ficar redundante falar aqui, vai ficar muita coisa. Cabe um vídeo para isso, cabe uma live sobre isso. Mas, no caso, Pelé e Maradona, digo Pelé e Messi. O Pelé tem 3 Copas do Mundo. E ele, ok, na uma delas quase não participou pela lesão. Mas ele tem 3 Copas do Mundo e sempre importante. É o maior ícone do Brasil. O cara foi eleito o jogador do século XX. Eu não sei nem se o Messi vai ser o jogador do século XXI. Tem tanto jogador bom aí, mas ok, realmente ele estou pra cacete, não tem como. Mas eu não sei se ele vai ser o melhor do século XXI. Vai concorrer legal, porque, por exemplo, o Pelé foi considerado heptacampeão da Bola de Ouro. Se desde o início, desde o princípio, lá em 50, década de 50, a Bola de Ouro fosse geral para todas as nacionalidades, não só europeias, o Pelé teria ganho pelo menos 7. O Messi já tem 7. Então, realmente, isso, concordando se uma resultado ou outra valeu ou não, enfim, é um ponto. Mas o Pelé tem três Copas do Mundo, ele venceu todos os títulos pelo Santos, no contexto histórico dele, e colocando do Messi também, todos eles são muito vitoriosos. Mas o que o Pelé significou para o futebol, ele foi um pioneiro no futebol estadunidense que hoje está crescendo. Olha a evolução do futebol estadunidense. Passou pelos pés do Pelé, lá na época do Cosmos. O Pelé, ele é um cara muito mal valorizado, até pelo brasileiro. Não foi por acaso, não foi sem querer. Eu não estou usando a camisa do Brasil por causa do Pelé, não. É que eu estava usando por acaso. E acabou de a gente falar do Pelé agora. É que você vê, quando a gente vai falar de qualquer coisa grande, você vai colocar os grandes no meio. O Pelé não tem como deixar de fora. Foi por acaso mesmo isso aqui. Mas, gente, a grandeza que esse cara tem é gigante. E aí, para ficar falando uma coisa mais objetiva e não levar para tantos contextos, que dá para falar de vários momentos do Pelé, essa referência. A rainha deu o título de cavaleiro para ele britânico. O cara não é nem britânico. Olha o eixo. Não encaixa, fora da curva. A rainha Elizabeth não precisava se preocupar com o Pelé. Pelé foi para a Copa de 66, se não me engano, e foi lesionado lá, não é? Não conseguiu jogar. Aonde o Bob Charlton venceu, o Eusébio fez uma baita de uma Copa, e a Inglaterra foi campeã até então a sua única Copa. Mas o Pelé não brilhou no gramado de 66, que deslumbrou, que deixou a rainha encantada, e daí que descobriu o Pelé. Foi durante toda uma carreira, antes e depois daquela Copa. E deu o título de Sir para ele, como tem o Sir Alex Ferguson, mas ele é um britânico, ele faz parte da Grã-Bretanha, é um escocês. Agora, o Pelé são alguns exemplos. Então, assim, o pessoal reconhece, mas às vezes o brasileiro não reconhece. Agora, o Messi, ele é o Messi, a gente sabe de tudo que ele tem, que ele pode entregar ainda. Incrível como é que ele ainda pode entregar, tem 34 anos, mas ainda pode entregar. Só que o quê? 35. 35? Ah, perdão. É, mas o Messi não tem Copa. Mesmo que ele ganhe essa Copa, pô, 3, cara. Aí fala, é sua Copa? É um ponto muito forte que mantém ele como um dos maiores, na minha visão. Mas esse contexto histórico da época futebol, onde ele foi ministro do Brasil, onde ele mudou leis aqui no Brasil que facilitaram um passe de jogador para a Europa. Cara, que sacada. Aí o pessoal fala assim: o Pelé, tipo assim, acho não, o jogador, fala: o jogador ele é burro, não sabe, só sabe jogar bola. Tá louco. Olha o que o Pelé fez, gente. Pelo futebol brasileiro e pelo futebol mundial. Se não fosse o Pelé, de uma certa forma, o Brasil poderia ainda ser bicampeão mundial ou tricampeão mundial. Mas enfim, é muito gigante. É muito gigante esse cara. E a gente dá valor para muitas pessoas e às vezes esquece as pratas da casa. Os ouros da casa, no caso. Que isso aí é diamante, não é nem ouro. Mas enfim, é uma teoria. Eu já fiz um texto Maradona e Messi, mas Pelé e Messi eu acho que eu não fiz. Mas eu vejo pela questão de relevância histórica,
títulos, alguma coisa quase bate. A diferença de muito é a Copa do Mundo. Agora, a relevância histórica, Pelé ainda é quase imbatível pela atleta que foi, pelo exemplo que foi em campo. O cara era muito à frente do tempo dele, sempre foi um atleta. Ele foi o primeiro atleta do futebol. Hoje a gente fala do Cristiano, mas ele foi o primeiro atleta do futebol. Ah, porque o negro tem potência física. Balela. Tinha por isso também, mas porque treinava muito. Não ficava indo para a zona, não ficava indo para o boteco, não era boêmio. Quem é que fala disso? Vai falar de vários assuntos que a gente não cabe, não cabe falar aqui, não tem por que falar, mas que a gente sabe que ninguém é perfeito, mas comparar os erros que o Pelé teve com os outros, gente, não dá. Certo? Não vou nem comentar. Mas assim, Pelé realmente foi imoral. Ele foi um cara, como você falou, ele além do futebol, ele conseguiu fazer alguns projetos interessantes fora dele, fora do campo em si. Ele sempre teve algumas polêmicas, né? Antes da Copa do Mundo, com Romário, com outros jogadores, enfim, eu vou deixar isso também de lado, que não cabe a mim aqui, tá levantando. Mas ele foi, o que ele trouxe foi muito positivo para todo mundo, tá? Para mim, ele equiparando, né? Ele seria o Michael Jackson do futebol, porque o que o Michael Jackson fez na música, não vou dizer só na música, tá? Fez no ramo entretenimento pop, foi o Pelé pro futebol. Fala galera, James Nara aqui para trazer a vocês um momento que não é tão alegre, né? Não tenho como ficar feliz com isso. Mas estamos aqui fazendo a nossa parte. Foi muito de supetão, ok? Muitos já esperavam que fosse acontecer, não sabia quando. Eu, particularmente, tentei sempre pensar positivamente, mas aconteceu, realmente, o Pelé, ele nos deixa agora nessa quinta-feira, no dia 29 de dezembro, poucos dias de acabar o 2022. Uma pena o Brasil não ter conquistado a Copa do Mundo. É difícil não falar sobre isso, mas não estou criticando nem nada, tá? Já veio pessoa querendo falar sobre isso, não é isso o caso. Mas que seria uma baita de uma homenagem. Por exemplo, eu particularmente ficaria mais tranquilo, entre aspas, de ver o rei sair do mundo dos mortos com esse título a mais aí de Copa do Mundo. Nada mais justo, o Pelé que venceu 3 Copas do Mundo, entre aspas, sozinho, teve o Garrincha em 62, é uma maneira de dizer, de enaltecer o grande Pelé que foi, mas vencendo 3 Copas do Mundo para o Brasil, entre aspas, vai, e aí você ter o Pelé se despedindo do mundo dos mortais com mais 3 Copas do Mundo também. Ele merecia também vir 3 Copas do Mundo. Ele que deu 3, por que não vir 3 fora de campo? Enfim, é apenas uma brincadeira que a gente faz, mas aqui fica uma pequena homenagem. Como eu falei, não sei se vai ser no início ou no final, mas eu fiz uma espécie de rima, eu particularmente fiz de coração, então não sei nem se é uma poesia, se é uma prosa, o que é, mas está aqui essa rima feita para o Pelé, tá? Feita para o Pelé de um mero mortal como eu, que admira o futebol e admira os grandes, como o Pelé foi o maior deles, né? O rei do futebol. Então, fica aqui nossa pequena homenagem em nome do Futebol na Fronteira também, tá? Obrigado, Rei Pelé. Sem você, o Brasil não seria o que é. Era fato que um dia iria partir, porém, é duro vê-lo subir. Ir aos céus para o reino de Deus, do Todo-Poderoso. O Deus a quem o Senhor sempre ordenou seus súditos nunca colocar abaixo de ti. Uma alma preciosa e humilde, que aonde ia sempre afogueava os corações mortais com um momento deleitoso. Não há palavras para descrever um momento como esse. Talvez a Inglaterra seja uma das poucas que entenda esse momento, já que a Rainha Elizabeth II fez uma visitinha ao Senhor em 68. Talvez não dê tempo de tomar o chá das 5 nos céus, mas por que não o das 18? Rei, sua história é tão sublime que talvez nem você saiba a sobreeminência que há escrito. O livro do futebol segue escrevendo capítulos maravilhosos e o Senhor sempre afirmou que o jogo tem que continuar, sempre disse que o amor deve perpetuar.
Agora, nada mais justo que o rei pegar na pena dourada, usar seu toque de Midas e assumir as revisões dos próximos capítulos do futebol. Afinal, quem entenderia melhor que Vossa Majestade do assunto para revisar as linhas do esporte? Que esta homenagem fique clara e justa como sua carreira, rei. Você sempre será o eterno Pelé, o rei, um pioneiro, o filho de três corações, ou como sempre preferiu ser, Edson Arantes do Nascimento, um brasileiro. Aí fica então aqui a nossa pequena homenagem do Pelé. E como ele sempre, muitas vezes era marcado pelas fotos, sempre é muito difícil, todo mundo paparicava o Pelé, várias celebridades, grandes nomes do futebol, de todas as áreas do mundo mesmo, presidentes, enfim. Muitas das fotos aparecem com o Pelé dando um beijo, né? Um beijo como se fosse para os súditos. Não é para os súditos, não é exatamente para os súditos, porque ele sempre deixou claro que ele não se via como rei, com toda a sua humildade, diante da grandeza que ele tem no futebol, ele nunca se viu como rei. Mas a gente faz aqui então essa homenagem a ele, a grandeza que é o Pelé. Falamos do Pelé durante a Copa. É difícil falar de futebol e não falar do Pelé, de não falar dos grandes e não falar do maior, que é o Pelé. E então fica a nossa homenagem aqui. Gratidão por tudo que ele fez como um brasileiro, como um amante do futebol. É impossível não gostar. E é isso. Então, muito obrigado por tudo que o Pelé fez no futebol no Brasil. E ele simplesmente deu 3 Copas do Mundo para o Brasil, por assim dizer. Então fica a nossa pequena homenagem aqui. E claro, não podia deixar de também fazer aquele beijinho clássico que o Pelé tem para os seus súditos, e aqui a gente tem como um pequeno súdito fazendo isso para a Vossa Majestade. Então, muito obrigado, Pelé, descanse em paz, e que você possa seguir daí de cima, nos guiando e protegendo também, ajudando também a seleção, o futebol, que é o seu reino, né? Tem um Todo-Poderoso, mas tem o rei do futebol, e esse alguém é Pelé. Então, que siga aí nos governando e trazendo mais momentos maravilhosos, como você mesmo já fez em campo. Então, muito obrigado e descanse em paz, Rei Pelé.